Beleza, turma? Tudo bem? Cá estamos nós, mais uma vez aqui no canal do YouTube. Antes de iniciarmos a nossa conversa, que hoje é um papo muito importante aqui para o nosso futuro do mundo dos investimentos esportivos no Brasil, eu gostaria de pedir para vocês que deem um like, que se inscrevam no canal e, se possível, comentem, que vai me ajudar. Além de eu responder, vai me ajudar aqui no YouTube, que ele vai compartilhar mais vezes com a turma interessada sobre o assunto, ok? E o assunto de hoje é bastante sério. É sobre o projeto de lei número 845, que agora em março, os senadores Jorge Cajuru e Hamilton Mourão, eles propuseram ao Senado. Então vamos falar um pouquinho do que eu acho sobre o tema e, antes de tudo, é importante que vocês se engajem no assunto, porque daqui que vai sair a nossa regulamentação. É a partir da regulamentação que nós vamos poder ter de fato uma profissão. Então o investidor esportivo, o apostador esportivo, vai poder se tornar um profissional não só na prática, mas na teoria também. Porque a partir do momento que existe uma regulamentação, existirá uma profissão, ok? Então é muito importante que vocês participem e logo de cara eu vou pedir um favor para vocês. Aqui, ó, eu vou deixar abaixo na descrição o site do Senado. Essa é outra coisa interessante. Quando vocês forem estudar, analisar o projeto de lei, verifiquem o texto inicial que se encontra no site do Senado. Lá tem tudo, é muito fácil acessar. Eu vou deixar para vocês, ok? Vamos lá, ó. Aqui no site, ó, vocês podem clicar aqui em texto inicial, que já vai aparecer o documento. Além disso, eu vou voltar aqui um pouco atrás para mostrar que se vocês colocarem aqui em tramitação bicameral, vai mostrar o status. Então vocês não precisam ficar ouvindo um monte de gente que não leu, que não sabe do assunto, ok? Que só leu nas entrelinhas. Gente, a gente, para poder, na minha opinião, saber comentar, discutir, criticar algum assunto, nós temos que nos aprofundarmos no determinado assunto. E aqui não é diferente. São apenas 18 páginas. Vamos ler com calma. Cada um vai poder tirar as suas próprias ilações e verificar se é positivo ou negativo. Eu logo de cara entendo que foi positivo. A primeira proposta foi positiva. Reparem, ó, a casa iniciadora foi o Senado. Mas aqui existe uma cronologia dos fatos. Ó, foi no dia 3 de março. A casa revisora será a Câmara. Só depois, se não voltar para o Senado, que vai ser sancionado pelo presidente. Então isso aqui vai demorar, porque foi uma primeira proposta. Eu entendo como primeira proposta foi melhor do que eu imaginava. E eu vou explicar rapidamente para vocês alguns detalhes que eu achei importantes. Não vale a pena ficarmos aqui também lendo artigo por artigo, até porque certamente este não será o texto final. Em falar em texto final, reparem só, vou voltar aqui para o início do site. Logo aqui de cara, existe uma pergunta, ó, uma opinião sobre a matéria. Uma opinião pública no site do Senado. Se você está a favor ou contra este texto. Eu coloquei não. Eu cliquei não. Por quê? Porque o texto precisa ser agora discutido com a nossa comunidade. O que aparentemente não foi. O Rodrigo, que é o responsável pela associação, que eu sigo ele lá no Instagram, da Associação aqui brasileira dos apostadores esportivos, ele não foi ouvido. Entre os principais também, dentre os principais investidores esportivos, apostadores esportivos, não foram ouvidos. Então eu acho que a nossa comunidade precisa ser ouvida. E ela só será ouvida se você clicar aqui em não. Eu não estou dizendo para você fazê-lo, estou dizendo que eu fiz isso. Ok? Isso é uma coisa. Clicando aqui no projeto, e eu vou falar aqui logo de cara uma coisa que eu não gostei. Eu, como um todo, eu achei até inicialmente interessante, eu vou explicar porquê, mas logo o termo que eles utilizaram eu já não gostei. Modalidade lotérica denominada apostas de cota fixa. Então, os senadores propuseram que esse nosso mundo dos investimentos esportivos, das apostas, fosse denominada lotérica de apostas de cota fixa. A cota fixa quer dizer odd, é o valor da odd. Se tiver odd, entra aqui. Agora, o nome modalidade lotérica dominada aposta de cota fixa, eu particularmente não gostei. Gostaria que fosse alterado, mas também não vem muito ao caso. É o nome que deram, vamos em frente. Ok? E aqui vem explicando um monte
de detalhes, mas eu vou partir logo para o 19. Antes disso, no artigo 16, tem uma coisa muito interessante. Eu percebo que o texto foi feito também para defender a questão do vício. Então tem umas situações aqui que eu acho muito interessantes. Artigo 16. Fica proibida a realização de campanha publicitária das lotéricas de apostas de cota fixa, cujo conteúdo apresente o jogo como alternativa para problemas profissionais ou educacionais. Aqui, retrate o jogo com prioridade na sua vida, isso não pode. Sugira que o jogo seja uma solução para preocupações financeiras, alternativa ao emprego ou forma de alcançar a segurança financeira. Isso é muito importante, nós estamos vivendo num mundo de renda variável, né? Então, assim, eu achei esse artigo 16 muito interessante, Muito, muito interessante mesmo. Mas vamos lá, vamos para o artigo 19, que é o que é mais importante, porque é o bolso da turma. O imposto veio. Ele veio. Vou ler para vocês, Capítulo 7. Do produto, da arrecadação, da realização das apostas e do pagamento de prêmios. Artigo 19. Compete ao operador, em conformidade com o regulamento expedido pelo Ministério da Fazenda, efetuar o pagamento de prêmios no prazo estipulado pelo regulador. Ok? Recolher a contribuição para a segurança social e os valores relativos aos repassos sociais previstos na legislação, incidentes sobre o produto e arrecadação. Até aqui, tranquilo. Olha só o inciso 3. Recolher o imposto de renda incidente sobre a premiação. Ou seja, quem vai recolher o imposto vai ser na fonte, digamos assim. Vai ser a casa de apostas, não nós. E aí, olha que importante o artigo 20 e o 21. Eu vou ler. Sobre o valor dos ganhos obtidos com prêmios decorrentes de apostas na loteria de apostas de cota fixa, ou seja, nas casas de aposta, tanto para o apostador residente como para o não residente no país. Agora eu vou abrir outro parênteses. Quem não morar no país também pode apostar em casas de apostas que tenham filiais aqui no Brasil. Foi que eu deduzi ao ler isto aqui. Incidirá o imposto sobre a renda conforme a alíquota definida na legislação vigente, retido pelo operador de forma definitiva. Traduzindo, nós vamos ser descontados na hora de recebermos o prêmio, o lucro. O que não ficou ainda muito bem explicado, e na minha opinião tem que ser mais detalhado, e certamente será, são os próximos itens. Olha aqui, o parágrafo único do artigo 20. O imposto sobre a renda incidente sobre prêmios decorrentes de apostas na loteria de apostas de cota fixa incidirá sobre o valor do ganho que exceder ao valor da primeira faixa da tabela de incidência mensal do imposto de renda da pessoa física. O que ele está falando aqui não está muito bem explicado. Não está dizendo que o pagamento será mensal. Está dizendo do imposto de renda. Está dizendo que a base será a tabela do imposto de renda mensal expedido pela Receita Federal. Eu já coloquei aqui, Então, o que a gente pode verificar? Antes de irmos lá, vou ler o artigo 21 ainda. Para fins do disposto no artigo 20, entende-se como ganho a diferença entre o valor do prêmio distribuído e o valor apostado, ou o somatório dos prêmios diminuído do somatório dos valores apostados, quando se tratar de apostas idênticas efetuadas no mesmo evento. Isso aqui para mim é o seguinte, é o lucro. Então, se você apostou R$200, ganhou 80, o que vai acontecer? Ganhou 280? Na realidade não é 280, é 280 menos 200. 200 é o valor que você apostou. Então o imposto vai incidir em cima do lucro. Muito bom. Até aí tudo bem. Olha o artigo 22. O operador deverá adotar procedimentos de identificação e qualificação do apostador que assegurem o caráter normativo da aposta e do seu registro, físico ou digital, de modo que somente o apostador identificado possa reclamar eventual premiação. Isso já acontece. Agora, vamos lá, vamos falar sobre o artigo 21. Gente, então quer dizer que eu vou ser tributado? Sim, desde que o teu lucro seja maior do que, inicialmente,
Como é que é a tabela do Imposto de Renda 2023? Eu vou deixar aqui para vocês o site também que eu retirei da própria Receita Federal. Olha aqui, base de cálculo. Então nós somos isentos se nós tivermos lucro até 1903,98. Então reparem, a tributação veio e ela vai incidir sobre um número inicialmente muito pequeno de investidores esportivos. Porque tem que possuir aqui uma stake, um valor de entrada muito alto. Para arredondar aqui, ó, digamos que a minha entrada seja R$4.000. Eu entrei numa odd de 1,50. Eu ganhei 2.000. Então, o meu lucro será incidido em cima do 2.000 menos o 1.903. Entenderam? Aí vai vir uma alíquota de 7,5% e ainda tem a parcela deduzido de R$142. Ou seja, você precisa de ter uma stake, uma entrada muito alta para que possa ser incidido o imposto de renda. Eu não tenho. Eu não entro com uma stake desse valor, por exemplo. Então, vamos aguardar. A gente não sabe se é isso mesmo que vai acontecer. Uma coisa que não está muito bem explicada é se é no final do dia ou é de cada entrada que a gente vai ser deduzido o imposto de renda. Isso vai ter que ser melhor explicado. Eu li, reli, fui pesquisar na internet e não consegui encontrar nenhuma resposta ainda plausível. Mas vamos voltar para cá, ó. Vamos com muita calma, isto vai demorar. A gente crê que a nossa comunidade vai entrar no assunto para discussão e vá direto à fonte. Não fica ouvindo um monte de gente que não se aprofunda. Se você quer saber de um tema, aprofunde. Aqui vou deixar para vocês mais uma vez aqui o site, ó. Está na Casa Iniciadora no Senado. Vai ser discutido lá, para depois um texto final do Senado ser encaminhado para a Câmara. E pode até voltar. Se não voltar, vai para a sanção da Presidência da República, que pode analisar e devolver. Ou seja, tem muita água para correr debaixo da ponte. Ok? Então vamos por partes, com calma. E eu vou pedir para vocês o seguinte: leem, por favor. Coloquem aqui no comentário o que vocês concordam, não concordam. Ficou dúbio para mim se os esportes virtuais vão entrar ou não, porque uma hora não diz nada, lá embaixo diz, mais à frente diz. Fiquei na dúvida. Mas enfim, eu acho que como o texto inicial foi positivo, na minha opinião. Gostaria de saber a sua. Ok? O vídeo foi um pouco mais extenso que o normal, mas eu entendo ser muito importante a gente debater sobre o futuro da nossa profissão. Abraços e até a próxima!